Em 1942, em meio às turbulências da Segunda Guerra Mundial, e 4 anos depois de Sartre haver publicado A Náusea, Camus constata de forma lacônica: o sentimento do absurdo pode assaltar qualquer homem em qualquer esquina de rua. É um momento no qual nós não entendemos mais o mundo por alguns segundos. As fachadas desabam e abre-se a visão para um mundo no qual as coisas não têm mais nomes. Sabendo os nomes das coisas, temos um meio em mãos para dominá-las. Assim, os guerreiros de algumas sociedades tribais temem que os seus adversários tomem conhecimento de seus nomes, porque isto os investe de poder sobre o dono do nome. Ainda sentimos o poder dos nomes no name-dropping da comunicação científica. Name-dropping, que é uma técnica de deixar cair nomes para impressionar o outro através da citação contínua de nomes de autores importantes. Aqui, em outros contextos, ecoa a magia do conhecimento do nome que serve para a intimidação dos outros que dispõem de menos nomes. O sentimento do absurdo pode ser descrito como a perda espontânea de todos os nomes e confronta-nos com um mundo sem sentido. A experiência da anomia vis-à-vis uma sociedade absurda pode se estender também à nossa relação com a natureza. A percepção dela pode perder de repente todas as suas coordenadas. Camus. Na profundeza de qualquer beleza encontra-se algo inumano. E essa colina, esse céu suave, os contornos das árvores, eles perdem no momento o seu sentido enganoso, dados para eles por nós, e encontram-se, a partir daí, mais distante do que um paraíso perdido. A hostilidade primitiva do mundo, existindo há milênios, levanta-se de novo contra nós. Albert Camus, não reivindica de ter descoberto o absurdo. Na verdade, a reflexão sobre o absurdo já está no centro das obras da filosofia de existência de Søren Kierkegaard, Leon Chestov, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Edmund Husserl e dos contemporâneos Jean-Paul Sartre e Maurice Merleau-Ponty. Ela também expressa-se em numerosas produções literárias, como, por exemplo, nas obras de Franz Kafka, de Dostoiévski e outros. Só para mencionar, então, os 2 autores de prosa com maior influência sobre Camus, que são Kafka e Dostoiévski. Camus, então, não se interessa pela descoberta do absurdo, que possui para ele uma existência evidente, mas pelas consequências que seu conhecimento traz consigo. A filosofia existencial até então chega, do ponto de vista de Camus, a resultados pouco satisfatórios. Ela foge das últimas consequências e é essencialmente religiosa. Assim, Camus vê em Karl Jaspers o absurdo transformado em Deus. Mas Camus não quer sacrificar a clareza ao irracional. Apenas quer saber o que ele pode saber seguindo as regras da razão, sem postular que o mundo é até as suas últimas consequências racional. A assim chamada consciência absurda reconhece a existência do irracional, sem deixar-se seduzir pela saudade do absoluto, a regressão às consolações filosóficas ou religiosas. A consciência do absurdo é, no sentido de Camus, sem esperança. Ela baseia-se na certeza de que posso colocar tudo em dúvida, tudo, mas não esse caos, esse reacaso e essa indiferença divina. Camus dedica-se de forma intensa às consequências da existência do absurdo
para a conduta prática de vida. Já no Mitos de Sísifo, chegou a 3 conclusões: a revolta, a liberdade e a paixão. A vida face ao absurdo, cuja expressão mais escandalosa é a morte, deve, no sentido de Pindar, esgotar a situação dada e curtir sua revolta e sua liberdade tão intensivamente quanto possível. A quantidade, o tempo de vida, ganha nesse contexto para Camus um valor especial, porque o projeto de vida do homem absurdo é totalmente profano. A morte é o inimigo desse projeto. Dessa maneira, Camus resolve também o problema do suicídio, que tem que ser negado. Na obra L'Homme révolté, o homem revoltado, Camus se confronta de novo com as consequências derivadas do absurdo e escreve: tentando derivar do sentimento do absurdo uma regra para a ação, faz o assassinato pelo menos indiferente e, em consequência, possível. Se você não acredita em nada, se nada tem um sentido e se nós não podemos afirmar qualquer valor, tudo é possível e nada tem importância. Sem o pró e o contra do assassino, não está nem certo nem está errado. Você pode atiçar o crematório do campo de concentração ou dedicar-se à assistência dos leprosos. Maldade e virtude são acaso ou capricho. A exclamação da revolta, o protesto contra o mundo absurdo, é a única certeza que o homem possui. Frente à experiência da antirrazão de uma vida injusta e não entendível, nasce a revolta. A força cega e espontânea dessa revolta exige, como Camus diz, exige a ordem no meio do caos e a unidade daquilo que foge e desaparece. Essa revolta de Camus lembra muito da decisão em outros autores, né? Tanto em Sartre como em Carl Schmitt, ou da Entschlossenheit em Heidegger, conceitos diferentes, mas apontando na mesma direção. Onde não tem fundamento, a única saída é a decisão do ator, que pode, assim dizer, se revoltar. A revolta também seria um sentimento, no fundo, que carrega uma decisão, a revolta contra um não sentido, mas o que nos leva para fora do campo do não sentido é uma decisão não fundamentada. O surgimento do indivíduo consciente dos seus direitos é a condição da revolta. Nas sociedades tradicionais e, assim dizer, pré-racionais, a existência do sagrado fixa as ações do indivíduo a certos trilhos e impossibilita, assim, a revolta. Esta seria somente possível, assim Camus, antes da entrada no mundo do sagrado ou depois da sua saída. Então aí já se anuncia um conceito também, o sagrado, que parece o lado oposto dessa problemática. Nós vamos mais tarde ainda falar sobre isso. O homem, na revolta, diz Camus, está situado antes ou depois do sagrado, dedicado à exigência de uma ordem humana na qual todas as respostas são humanas, isso é, formuladas conforme a razão. A chamada revolta metafísica começa somente com o início dos tempos modernos, no fim do século XVIII, com a dessacralização radical do mundo contemporâneo. O representante destacado desta revolta metafísica, já no fim do século XIX, é Friedrich Nietzsche, cujo niilismo, na forma da transmutação dos valores morais, desembocou paradoxalmente no grande sim à terra sem Deus. Camus, deparando-se com um mundo sem Deus e sem sentido, aponta na direção do limite, cuja ultrapassagem significaria tirania e sofrimento sem medida. Para descrever o movimento de procura da revolta,
Camus usa uma metáfora que conhecemos da teoria dos sistemas não lineares. Ele diz: na história, como na psicologia, a revolta é um pêndulo cujos movimentos andam fora dos eixos, porque ele está procurando o seu próprio ritmo. Mas o Estado sem regras é incompleto. Ele realiza-se ao redor de um polo. Esse ponto de referência, que denominamos na linguagem da teoria do caos atrator, é a natureza comum dos homens. Traduzindo para um outro nível de reflexão mais antropológico, poderíamos até falar nesse momento também sobre constantes antropológicas, que nesse caso iam exigir regras. Um desejo espontâneo do ser humano de exigir regras na convivência com os outros e também na estruturação da própria vida. Nem sempre a revolta dos homens contra o mundo sem sentido leva a resultados aceitáveis. Assim, as revoluções socialistas alimentam-se de ideologias acostumadas a contar com grandezas absolutas. Camus, ao contrário, sublinha a significação da relatividade e interliga os conhecimentos da física do século XX com a filosofia do absurdo. Exatamente aquelas teorias nas discussões sobre não linearidade frequentemente citadas estão sendo destacadas pelo autor. As quantas, a relatividade, a relação de incerteza delimitam um mundo que tem a sua realidade definível somente no espectro das grandezas médias que são as nossas. A anomia vivida pelo indivíduo admite uma experiência limite, caracterizada pela ausência completa da capacidade espontânea de decidir entre o bem e o mal, o certo e o errado. A experiência da anomia não depende unicamente da sociedade desorganizada. Ela é, em situações limites e normalmente não comunicáveis, acessível para pessoas dissociadas do sistema de regras da sociedade. Na medida em que a sociedade define o que é crime, o ato criminoso é tanto expressão da moral quanto do fracasso dessa moral social. O criminoso pode perceber a quebra da regra social que se manifesta na sua ação e vivê-la das mais variadas formas. Essa vivência pode incluir sentimentos de liberação e liberdade, mesmo no ato do crime. Interpretado sob esse ângulo, o arrependimento é uma relembrança da norma social e o sentimento de um distanciamento proibido é agora vivenciado com frustração. Sem transformar-se necessariamente em ação, a reflexão filosófica pode levar para a experiência da anomia. Este é o grande tema do existencialismo francês. A indiferença do acusado Meursault, a personagem principal no romance de Camus, o estrangeiro, ou estranho, Meursault, a indiferença do acusado Meursault face à sua ação, ele tinha matado na praia sem motivo claro um árabe, é para o promotor um vazio no coração que se torna um abismo onde a sociedade pode sucumbir. O promotor percebe que o conexo social, baseado no respeito da moral social, está sendo ameaçado tanto pela indiferença de Meursault como pela sua rejeição aberta. Parece até menor o perigo que parte da ação culposa do que da incapacidade de se arrepender. Isso aparece na narração de Meursault da seguinte forma. Aqui, o procurador enxugou a cara brilhante de suor. Disse, por fim, que o seu dever era doloroso, mas que o cumpriria firmemente. Declarou que eu nada tinha a fazer numa sociedade cujas regras mais essenciais desconhecia e que eu não podia apelar para o coração dos homens cujas reações elementares ignorava.
Peço-vos a cabeça deste homem, disse, e é sem escrúpulos que vos dirijo esse pedido. Quando o procurador se sentou, houve uns longos momentos de silêncio. Quanto a mim, sentia-me atordoado pelo calor e pelo espanto. O presidente tossiu um pouco e, em voz não muito alta, perguntou-me se eu queria acrescentar alguma coisa. Levantei-me e, como tinha vontade de falar, disse, aliás, um pouco ao acaso, que não tinha tido intenção de matar o árabe. O presidente respondeu que isto era uma afirmação, que até então não perceberá muito bem meu sistema de defesa e que gostaria, antes de ouvir o meu advogado, que eu especificasse os motivos que inspiraram o meu ato. Respondi rapidamente, misturando um pouco as palavras e consciente do ridículo que fora por causa do sol. Houve risos na sala. Até aqui o Camus, com sua filosofia do absurdo, bem expresso em diversos escritos filosóficos, como nos romances. E nós temos outro escritor, entre 42 e 52, amigo pessoal de Albert Camus, o Jean-Paul Sartre, que também vai nos dar pistas interessantes para a nossa temática, contingência e ordem. E gostaria então de falar um pouco sobre Jean-Paul Sartre. No romance A Náusea, de 1938, Jean-Paul Sartre versa sobre o problema da contingência e as sensações causadas pela experiência com ela. O Sartre, ele tinha um projeto de chamar esse romance contingência. Contingência. O editor, ele rejeitou isso, assim, por razões provavelmente mercadológicas, e ficou a náusea. A náusea é uma palavra até um pouco forte, um pouco bruto, mas Sartre aceitou e nós conhecemos esse romance como A Náusea. Mas nós vamos ver que o romance A Náusea versa realmente sobre a consciência da contingência, dos seus vários ângulos, né? Então, Roquentin, isso é a figura principal, o historiador Roquentin, vive na cidade de Bouville, da província francesa, depois de uma estadia de vários anos na Ásia Oriental. Sartre escolheu uma figura um pouco espetacular, quase marginal, vivendo à beira, na província, no interior da sociedade francesa, para expressar uma experiência que possui normalmente um status marginal. A experiência da contingência, os sentimentos que provoca, são sentimentos, assim dizer, raros, né? São sentimentos limites, como, aliás, o sentimento do absurdo. O ponto de partida do romance de Sartre parece pouco espetacular. O narrador da história, esse Antoine Roquentin, declara: agora, em toda parte, há coisas como aquele copo de cerveja ali em cima da mesa. Mas a experiência cotidiana dissolve-se e ganha dimensões de um sentimento indefinido. Faz uma meia hora que evito olhar para esse copo de cerveja. Olho para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, mas ele, o copo, não quero ver. E sei muito bem que todos os celibatários que me rodeiam não podem me ajudar. É tarde demais. Já não posso me refugiar entre eles. Bateriam no meu ombro dizendo: então, o que há com esse copo de cerveja?
É igual aos outros. É biselado, tem uma asa, um pequeno escudo com a pá onde se lê Spatenbräu. Sei de tudo isso. Mas sei que há outra coisa. Quase nada. Mas não posso explicar o que vejo a ninguém. É isso. Deslizo suavemente para o fundo da água, para o medo. Roquentin perde, cada vez mais frequente, o sentimento da presença natural. Um estado emocional descrito insuficientemente só com a expressão crise de existência. Ele percebe os fenômenos que o cercam de maneira não definível. Em face da falta de sentido das coisas, ele perde quase a capacidade de se comunicar e tenta, com grande esforço, controlar a anomia que ameaça dominá-lo nas suas anotações diárias. O sentido perdido da própria existência parece ser o problema de Roquentin. Isso também expressa-se nas suas reflexões não penetradas pelo medo. Sim, eu, que em Roma gostava tanto de me sentar às margens do Tibre, em Barcelona à noite de descer e subir 100 vezes as Ramblas, eu, que perto de Ancor, na riota do Barrai de Pacan, vi um baniano entrelaçar suas raízes em torno da Capela dos Nagas, estou aqui, vivo o mesmo segundo que esses jogadores, ouço uma negra cantar, enquanto lá fora ronda a noite frágil. O sentido perdido tem como outro lado a experiência de felicidade inesperada, mas também sem sentido. Ele diz, nada mudou e, no entanto, tudo existe de uma maneira. Não consigo descrever. É como a náusea e, no entanto, é exatamente o contrário. Finalmente, me acontece uma aventura e, quando me interrogo, vejo que me acontece que sou eu e que estou aqui. Sou eu que, vendo a noite, estou feliz como um herói de romance. O estado emocional da figura literária de Sartre oscila entre a felicidade sem sentido, embora vivida profundamente, e o medo sem nome, que, como tal, nem pode ser denominado de forma exata, transformando-se numa náusea não definível. No processo da autorreflexão aparecem os primeiros resultados. Escrevi 4 páginas. A seguir, um longo momento de felicidade. Não refleti muito sobre o valor da história. Corre-se o risco de perder o gosto por ela. A história perde, observando-a de perto, o seu significado claro, o que deixa suspeitar que também o presente e o futuro não são inequívocos. Consequentemente, Roquentin conta com o acontecimento do inconcebível a qualquer hora. Tudo pode se produzir, tudo pode acontecer. No seu uso cotidiano, as coisas têm um sentido completamente absorvido por elas. O sentido parece idêntico com elas. Mas Roquentin não consegue mais ver as coisas dessa maneira. Numa experiência fenomenológica primária, ele separa a coisa do seu significado e tenta percebê-la sem ele. A essência supostamente existente atrás da aparência está sendo eliminada no difuso sentimento da náusea descrito por Sartre. Agora eu sabia. As coisas são inteiramente o que parecem e por trás delas não existe nada. Esse olhar desiludido, estendendo-se com certa lógica também para uma percepção da própria existência, mostra essa como sendo uma existência sem sentido. Os seus contemporâneos, vivendo do ponto de vista de Roquentin uma vida provinciana e auto-enganosa, estão integrados num sistema de significados. Eles estão ainda longe da experiência da contingência que revelaria a mera existência deles para eles. Percorro a sala com os olhos. É uma farsa. Todas essas pessoas estão comendo.
recobram suas forças para levar a bom termo a tarefa que lhes cabe. Cada uma delas tem sua pequena obstinação pessoal que as impede de perceber que existem. Não há nenhum que não se julgue indispensável a alguém ou a alguma coisa. Os indivíduos que Roquentin despreza sentem-se indispensáveis e integrados num contexto social que proporciona aos seus atos e à sua presença o sentido. De certa maneira, a pessoa nem sequer percebe-se como indivíduo, mas como membro de uma ordem maior. Esta ordem maior pode ter uma legitimação profana ou espiritual. A existência vivenciada por Roquentin é a presença nua do indivíduo não mais segurada pela ordem social. Roquentin não alcança nas suas reflexões as causas dessa sua queda para fora da rede dos sentidos. O romance de Sartre leva o leitor à conclusão de que a chamada existência é uma categoria sem fundamento e sem justificativa. Nessa perspectiva, a existência não possui uma gênese. Ou, para usar as palavras do Roquentin, que sublinham a nossa interpretação, o essencial é a contingência. O que quero dizer é que, por definição, a existência não é a necessidade. Existir é simplesmente estar presente. Os entes aparecem, deixam que os encontremos, mas nunca podemos deduzi-los. Creio que há pessoas que compreenderam isso. Só que tentaram superar essa contingência, inventando um ser necessário e causa de si próprio. Ora, nenhum ser necessário pode explicar que a existência não é uma ilusão, uma aparência que se pode dissipar. É o absoluto, por conseguinte, a gratuitidade perfeita. Tudo é gratuito. Esse jardim, essa cidade e eu próprio. Quando ocorre que nós percebamos disso, sentimos o estômago embrulhado e tudo se põe a flutuar. Sartre deixa Roquentin descobrir o absurdo, cuja experiência causa um sentimento insuficientemente denominado como náusea. O conhecimento do absurdo, visando além da experiência imediata, coloca-se ao mesmo tempo como a pré-condição de uma possível solução. As coisas, sendo só elas mesmas, são absurdas, tanto como a vida de Roquentin, que não tem significado para ninguém e muito menos para ele mesmo. No chão dessa experiência e reflexão nasce aquilo que Nietzsche chamou liberdade de. Uma liberdade negativa definida pela ausência de laços e compromissos. No fim das anotações, Roquentin resume: sou livre, já não me resta nenhuma razão para viver. Todas as que tentei cederam e já não posso imaginar outras. Estou sozinho nessa rua branca guarniçada de jardins, sozinho e livre. Mas essa liberdade se assemelha um pouco à morte. A saída não encontrada e não usada pela figura literária de Sartre está sendo, pelo menos, apontada. Roquentin toma a decisão de escrever um romance para criar uma coisa capaz de transcender a sua existência, dando sentido a ela. Ele descobre, então, a liberdade para quê? Para ficar na terminologia de Nietzsche. Com este primeiro romance, A Náusea, publicada em 1938, Sartre começa a elaboração de uma filosofia da liberdade que tem como ponto de partida a descoberta do absurdo da existência no contexto da experiência anômica. Como perspectiva, desenvolve-se a criação de sentido pela ação do indivíduo. A filosofia do absurdo transforma-se na filosofia do agir, visando o ordenamento novo de um mundo sem sentido. Assim, Sartre afasta-se passo a passo do perigo anômico ao qual ele foi levado pelo pensamento fenomenológico
e dedica a sua filosofia à história. Isso resultou tanto no campo da ação prática e política, quanto no campo da teorização do seu tempo, para uma aproximação sui generis ao marxismo e aos movimentos políticos com ele ligados. A amizade distante, a amitié distante, entre Sartre e Camus, que quase simultaneamente articulou as suas visões anômicas, rompeu no campo conflituoso do mundo das decisões políticas. Uma ordem exclui a outra. Decisões por este ou aquele caminho separam os indivíduos. E a causa da ruptura pública entre Camus e Sartre, chamando bastante a atenção na época, foi uma discussão sobre, em 56, sobre a União Soviética, sobre campos de concentração na União Soviética, sobre as revelações de Khrushchev, sobre a invasão da Hungria por tanques soviéticos, etc. Sartre, membro do Partido Comunista durante alguns anos, ele defendeu a União Soviética da época. Depois ele deveria tomar uma posição mais crítica, mas uma crítica mais, assim dizer, do lado esquerdo. Nós sabemos que em 68 o Jean-Paul Sartre assumiu a venda pública da Cause du Peuple, a causa do povo, uma revista maoísta, 68, no auge da Revolução Cultural na China, com centenas de milhares de mortos. E entre os totalitarismos, entre os três, o nacionalsocialismo, o socialismo soviético e a China comunista, nós sabemos hoje que a China comunista foi, com distância, o regime mais brutal, se nós contabilizarmos os mortos causados pelo regime e pela política. Então isso foi causa da ruptura e, curiosamente, nós discutimos até hoje, sempre quando nós falamos sobre Martin Heidegger, sobre a sua opção política em 33, né, pelo Führer, pelo anúncio, né, de uma nova política nacional socialista, durante algum tempo, e somente no plano também da fala. Nós não temos uma discussão semelhante sobre o Sartre. Isso é muito, muito curioso, porque nós poderíamos mostrar nos dois casos que os dois erraram feio no campo político, e os dois também têm, assim me parece, uma razão filosófica de fazer o que fizeram. Porque a razão filosófica exatamente é que a filosofia dos dois não fornece critérios para o agir, mas convoca para agir. Então, esse decisionismo que está na porta de saída das filosofias dos dois, esse decisionismo pode nos, como esse caso mostra, levar tanto para a extrema esquerda como para a extrema direita. Aqui faltam critérios políticos, critérios sociológicos, um sentimento filosófico, um desespero filosófico frente à falta de fundamento, a descoberta que sem Deus e sem o absoluto não tem limitações, assim dizer, naturais ou prescrições que guiam a ação de cada um. E é bem interessante ver a disparidade das opções políticas, né, da extrema esquerda até a extrema direita. Né.
Então, quem discute no futuro sobre Martin Heidegger, e com razão, e se pergunta como um filósofo desse porte poderia declarar simpatias, mas ele não fez, ele não foi militante do partido, mas como alguém pode declarar simpatias pelo regime nacional-socialista em 1933, deveria logo colocar o Jean-Paul Sartre nesse pacote e nos perguntar como alguém pode, um intelectual desse porte, pode defender primeiro a União Soviética na sua fase stalinista e depois defender o regime maoísta no auge da matança da oposição e de pessoas que a oposição fizeram, só estavam no meio do caminho de um projeto totalitário do poder. Mas, voltando para uma interpretação sociológica tradicional da experiência da anomia, nosso tema, encontramos o conceito de alienação apresentado dessa maneira por um sociólogo conhecido, o Robert Nisbet. Ele diz o seguinte: a alienação é uma perspectiva histórica na qual o homem é visto como alheio, anômico e desarraigado, quando separado dos laços que o unem à comunidade e aos propósitos morais. Neste entendimento, a alienação pode ser entendida como manifestação da anomia no nível individual. A experiência da anomia provocaria o que Camus chamou o sentimento do absurdo. Além do mais, o ato decisivo de Sartre visaria reconstruir de forma arbitrária o sentido perdido do agir. Tentativa individual duvidosa, pois o sentido social necessita estar em sintonia com o contexto social. No agir com sentido, ligam-se os elementos sociais e criam um padrão que no nível individual é percebido como segurança. A perspectiva desesperada do existencialismo afirma-se na busca individual do sentido em meio da anomia social. Também para o jovem Marx, visões anômicas são resultado da alienação, da Entfremdung. Entfremdung é uma palavra interessante na língua alemã, porque contém na sua raiz uma palavra que não aparece na palavra alienação em português. Entfremdung, fremd é o estranho. O estranho. E Entfremdung quer dizer tornar-se estranho. Tornar-se estranho. Mas essas visões anômicas, esse resultado dessa alienação, são para Marx ilusórias, sugerindo a falta de nexo onde, na verdade, domina o sistema capitalista da divisão de trabalho, aumentando sua força produtiva. Marx diz o seguinte: o poder social, isto é, a força produtiva multiplicada, que nasce da cooperação de vários indivíduos, exigida pela divisão do trabalho, aparece a estes indivíduos porque sua cooperação não é voluntária, porém natural, não como seu próprio poder unificado, mas como uma força estranha situada fora deles, cuja origem e cujo destino ignoram, que não podem mais dominar e que, pelo contrário, percorre agora uma série particular de fases e de estágios de desenvolvimento independente do querer e do agir dos homens, e que, na verdade, dirige esse querer e agir. Então, para o indivíduo, a situação vivida torna-se algo estranho, porque surgiu um nexo objetivo, a sociedade industrial, que o indivíduo não produziu conscientemente, que ele não entende e não sabe dominar. Os indivíduos não sabem para onde eles vão e de onde eles vêm. Eles encontram-se numa economia absurda que aparentemente não tem sentido. Necessita-se do esclarecimento deste ser social alienado através da consciência.
através da consciência econômica política, para capacitar o indivíduo a denominar os acontecimentos confusos nos quais ele está preso. Nomen est lux. O nome faz a luz. Para o ser consciente, aparece agora a situação social como um mecanismo de causa e efeito, e o sentimento do absurdo está sendo superado pelo sentimento de estar no caminho certo. Caminho que leva, todavia, durante a existência da sociedade capitalista, através de um campo escuro, mas que está iluminado pela certeza de um futuro claro. Desde o surgimento da sociedade moderna, o conceito de alienação vem sendo usado frequentemente em relação ao estado psíquico ou em relação a processos socioeconômicos. Assim define Zeman, um representante da corrente psicologizante, 5 experiências individuais da alienação. A isolação. B, a falta de normas. C, a falta de sentido. D, a impotência. E E, a alienação de si mesmo. Nós podíamos ver como esses estados psíquicos estão presentes nas experiências emocionais do Meursault e Roquentin, descritos por Sartre e Camus. A filosofia de existência radicalizou seu conceito de alienação numa direção ontológica, concebida individualmente, mas somente com grandes ressalvas, entendível como psicológico. O conceito socioeconômico de alienação, pelo contrário, coloca a experiência individual em relação com a sociedade e identifica na estrutura dela a causa para as perturbações filosóficas e psicológicas do indivíduo. Nos seus manuscritos econômico-filosóficos, Marx destacou ainda a teoria da alienação antropológica filosófica, na tradição crítica de Hegel, mas nos seus trabalhos posteriores, como nos Grundrisse ou no Capital, esta torna-se nitidamente socioeconômica. De fato, o conceito de alienação é hoje um conceito ambíguo, abrangendo tanto as sensações subjetivas, como aponta na direção de um estado social sem regras ou com regras que o indivíduo não compreende. O conceito de alienação é impensável sem um oposto. A questão é: o que é estranho? O que é alienado? Ou alienado de quê? A alienação só pode ser pensada simultaneamente com o não alienado, certo ou normal. O conceito de alienação pressupõe um conceito da natureza verdadeira do homem ou da sociedade, partindo do qual se obtém uma noção dos atos e estados falsificados ou alienados. Nesse conceito da alienação encontramos uma imagem do homem, da sua essência ou da sua natureza, que parte de uma visão do normal, em geral, não explicitamente formulada. Foram basicamente 3 tradições essenciais que influenciaram o conceito da alienação de Marx. A filosofia russoniana, estudada de forma intensa pelo jovem Marx, a crítica romântica à sociedade industrial em formação e, finalmente, a filosofia hegeliana. O conceito de alienação de Marx abrange essencialmente os seguintes aspectos: a alienação religiosa, na base da crítica ao Feuerbach; B, a alienação política, na base da discussão da teoria política de Hegel; e C, a alienação econômica, dominando no decorrer do desenvolvimento da teoria de Marx cada vez mais os primeiros 2 aspectos. O autor Marx dispõe sobre o saber da alienação do homem, da sua natureza verdadeira. Marx mesmo parece estar fora do mundo causador da alienação, equipado com a capacidade de distinção conceitual e independente da sociedade. A crítica radical do mundo falso transborda da certeza do mundo verdadeiro. Este, porque inexistente, virou necessariamente um projeto de um futuro grandioso. Como fica Modesto Camus ao lado do crítico da alienação Marx? Lembramos-nos, Camus
confessa um sentimento, o do absurdo. Na medida em que Marx trabalha com uma noção implícita da natureza verdadeira do homem, os fenômenos da alienação só podem ter para ele um caráter acidental. Os pensamentos religiosos encontrados na consciência alienada são ilusões sobre a realidade e dissolvem-se junto com a conscientização do homem. A existência do cidadão político abstrato é uma ficção e vai ser extinguida na Revolução Social. E a alienação econômica, a base de todos os males, está sendo, através das armas da crítica da economia política, desmascarada e no processo histórico da superação da sociedade de classes anulada. Cada tradição depende da eliminação da consciência da sua contingência. Ela tem de causar a impressão da eternidade da regra social. A percepção da regra social como contingente, a consciência de que ela também poderia ser diferente, tem potencial revolucionário ou criminal. A barreira na filosofia social, antes do surgimento da sociedade burguesa, mas com fortes influências até hoje de pensar o contingente, baseia-se nessa proibição de pensar em alternativas. A alternativa comportamental é o inimigo potencial da tradição social e da situação atual. Sartre refere-se a esse fato quando escreve: a partir do dia no qual nós poderemos pensar um outro estado das coisas, cairá uma luz nova à nossa pena e ao nosso sofrimento e decidiremos que elas são insuportáveis. A liberdade de realizar este ou aquele projeto tem para Sartre uma qualidade ontológica. O homem não pode fugir da sua liberdade. Ele é condenado a ser livre. Até a aceitação de uma dada situação é resultado da livre vontade do homem. Assim, o indivíduo pode ser interpretado como resultado da realização do seu próprio projeto, ou, no linguajar contemporâneo, o homem se autoconstrói. Aceitando a posição de Sartre, abre-se, ao nosso ver, uma brecha para a desincronização dos atos individuais. Quem garante a coesão de bilhões de atos individuais que estruturam cotidianamente a realidade da sociedade global? Nas últimas 3 páginas do Serenada, tematiza Sartre as perspectivas éticas e promete dedicar o seu próximo livro à reflexão sobre a ética na base da sua ontologia, que entende a liberdade como qualidade existencial do homem. Como sabemos, desistiu Sartre deste projeto. Sua realização seria um passo importante na direção da fundamentação de uma reformulação das regras sociais que sofrem no nível da sociedade global uma corrosão cada vez mais veloz. A liberdade que se descobre na contingência da individuação nem é em si positiva ou negativa. Ela é tanto capaz de construir um novo nexo social na base da escolha de um sentido para todos, como é capaz de empurrar as sociedades fragmentadas na desordem de um mundo sem sentido. Obrigado.